Olá, tudo bem? Eu sou Guilherme de Souza, sou quadrinista, e estou aqui para falar um pouquinho do processo de criação e edição de histórias em quadrinhos durante esse período de quarentena, né? Para quem não me conhece, eu sou autor da série A Última Bailarina, né? Composta ali dos livros A Última Bailarina, Fifo, Léo. Também sou autor de Quer Dançar e mais recentemente de Roleplay, Cansei de Ser Monstro e Você Não Me Conhece. Acho que para começar, a gente pode lembrar, né? Fazer esse exercício de tentar lembrar como é que era o cenário de quadrinho independente, de produção independente antes da pandemia, né? Faz tanto tempo que a gente está nessa condição, né, tão complicada de, de isolamento social, de se precaver, de não ter aglomerações, né? Mas antes disso tudo, a gente estava passando por um período muito bacana de produção de histórias em quadrinhos, principalmente quadrinhos independentes, né? Com o aumento da quantidade de eventos pelo país, como a FIC, a Bienal de Quadrinhos de Curitiba e a própria Comic Con Experience em São Paulo, o número de autores independentes cresceu absurdamente. Isso fez com que a produção aumentasse e mais artistas tivessem como expor, como vender, como levar ao leitor as suas obras, né? Mesmo sem o suporte, mesmo sem o apoio de um selo editorial, sem uma editora por trás, né? Então, era uma evolução do que a gente viu algumas décadas atrás do fanzine, né? Diferente do zine, que tinha toda aquela coisa manual, meio artesanal, né? O que a gente estava vendo nos últimos 10 anos na área de quadrinhos independentes era uma produção que estava batendo ali de igual para uma produção profissional, né? O material que a gente via em eventos, né, na área ali de quadrinho independente, tinha coisa que deixava até muita produção profissional para trás, dada a qualidade do que estava sendo feito hoje em dia, né? Então esse era o cenário, um cenário que estava com uma produção crescendo cada vez mais, com um número de artistas cada vez maior, e isso a gente podia ver até quando era feita a chamada para as inscrições, né, para esses eventos, que o número de inscritos superava, às vezes, 3 vezes, 4 vezes mais o número de mesas disponíveis, de espaço disponível para esses artistas. E eram artistas de todo o Brasil, né? Antes a gente ficava muito concentrado ali na galera do Rio, de São Paulo, né? Mas de uns anos para cá, na última década, a gente viu crescer o número de coletivos, de artistas, né, que são de Brasília, que são do Sul, que são do Nordeste. Então isso estava muito bacana e estava sendo bem interessante acompanhar esse movimento, né, do quadrinho independente dessa última década no Brasil. Infelizmente, como já mencionado, viemos a ter que enfrentar esse cenário de pandemia mundial, não foi só no Brasil, e ocasionou, naturalmente, que eventos, feiras, encontros literários, todo tipo de aglomeração do qual a gente dependia para levar o quadrinho para o leitor, esses eventos tiveram que ser adiados, tiveram que ser cancelados, né? E o primeiro desafio que o quadrinista independente enfrentou logo de cara foi a falta agora de um local, de um evento, de um momento propício para levar, né, o seu material para vender, para passar adiante, né? A gente tem, obviamente, o comércio online, né? A maioria dessas publicações, desses artistas, eles disponibilizam os seus quadrinhos à venda em sites ou até nas redes sociais, mas as vendas, quando elas acontecem em grandes eventos,
ela é muito significativa, né? Existem autores, existem editoras, selos editoriais que aguardam, ansiosos, por esses eventos, porque as vendas, o número de vendas que acontece ali é muito significativo, né? Às vezes é um dinheiro, é uma verba necessária que vai ser levantada ali para que se consiga fazer um novo projeto. Ou então é a grana que o autor espera para conseguir pagar as contas dele por um certo período, né? Então, o primeiro problema de cara foi esse, né? Os quadrinistas terem aonde divulgar e vender o trabalho deles, visto que, né, as feiras não mais podiam acontecer. Em vista disso, né, foi um dominó, né? Foi uma coisa atrás da outra. Não tendo onde comercializar as obras, muitos autores pararam de produzir. Eles se depararam com essa situação de não ter onde desaguar parte do seu estoque, né? Então, muitos deles optaram por não imprimir mais nenhum novo trabalho, talvez aguardar que essa condição, que esse cenário de pandemia chegasse ao fim, né, e os eventos retornassem, para que eles voltassem a produzir, a imprimir novos trabalhos, né, mas principalmente a produzir, desenhar, escrever novas histórias, né. Então, não foram todos, obviamente, mas uma grande parcela a gente pôde observar isso trocando ideias com outros artistas, né, em grupos de conversa, nas redes sociais, que muitos deles estavam tendo grandes problemas em dar continuidade à sua produção durante esse período de pandemia, né? Obviamente que não só está relacionado com essa falta de ter locais para que se pudesse vender, né, os quadrinhos, mas também está relacionado a todo o impacto que esse cenário de pandemia causa no psicológico das pessoas, né? A gente vem enfrentando essa pandemia já há algum tempo e é muito triste acompanhar amigos próximos, parentes, conhecidos ficarem doentes, né? Passarem por momentos difíceis, perder algumas pessoas que a gente gosta, né? O próprio medo de você pegar, de você ser contaminado, de você passar isso para membros da sua família, tudo isso causa um transtorno muito, eu diria um transtorno novo, né? Nas pessoas, né? Era um medo que há 2 anos atrás a gente dificilmente imaginava ter que passar por isso, né? E de repente tivemos que lidar com isso de uma hora para outra. Então, a questão psicológica dessa condição fez com que muitas pessoas parassem de produzir ou tivessem a sua produção diminuída drasticamente, né? A questão do isolamento social também, né? Pessoas que de uma hora para outra tiveram que ficar em casa, sem contato com amigos, com familiares, né? Muitas pessoas com condição de depressão, de estresse, tudo isso ocasionou numa diminuição drástica da produção de histórias em quadrinhos. Volto a falar, não foi algo na sua totalidade, né? Muitas pessoas deram prosseguimento à produção, até utilizaram esses acontecimentos como inspiração para novas histórias, novos roteiros, né? Surgiram e vem surgindo muitas histórias de teor autobiográfico, mas uma grande parcela foi gravemente atingida por essa condição da pandemia no país. Para aqueles que conseguiram lidar melhor com a situação, né? Conseguiram colocar a cabeça no lugar e se planejar e se organizar e tentar dar continuidade ao que vinha sendo produzido ou dar início a novos projetos, essas pessoas tiveram que se adaptar a uma nova rotina, tiveram que, talvez por ficar mais tempo em casa, alguns com familiares, com a família, tiveram que trabalhar mais a questão da concentração deles no trabalho, né? Visto que muitos deles têm filhos, né? Então, por exemplo, crianças que antes ficavam parte do dia
nas escolas, né? Ou um marido, uma esposa, um companheiro, uma companheira que antes saía para ir para o seu trabalho, todo esse núcleo familiar de repente teve que ficar em casa e conviver e fazer as suas tarefas e dar continuidade às suas funções, tendo esse convívio junto, né, um do outro ali, sem poder ter um momento de isolamento dentro do núcleo familiar. Então esse foi um desafio, né? Essa nova rotina e trabalhar essa condição de conviver, né, com outras pessoas, com outros membros da família, né, e ainda assim ter um momento de concentração para se dedicar a um projeto, né. Em seguida foi estabelecer nessa rotina uma disciplina para que nesse período tão complicado esses artistas pudessem dar continuidade ao trabalho deles. Então foi desafiador, né? Eu passei por isso, a minha rotina mudou completamente. Antes eu trabalhava fora, tinha meus horários livres, fim de semana, feriados, ou quando eu chegava em casa mais cedo para trabalhar em projetos pessoais também. E de repente eu e minha esposa tivemos que ficar o tempo todo em casa, né, dividindo espaços, dividindo equipamento, né? E eu tive que me readaptar, né? E imagino que muitos artistas, sejam eles pessoas que moram sozinhas ou pessoas com família, como já citei, tiveram que rever, né, a sua rotina e exercer uma nova disciplina para conseguir dar prosseguimento aos seus projetos. Então, acho que logo de início, durante essa pandemia, para mim, né, vou falar um pouco do processo de adaptação, né, na minha rotina. Tá? De início, logo de cara, eu verifiquei que eu precisava de um local mais apropriado para trabalhar em casa, né? Então, antes eu me virava com um computador no escritório, no quarto, né? E eu tive sim que montar um espaço em que eu me sentisse confortável para passar a maior parte do meu dia ali, né? Sem grandes interrupções, com o equipamento que eu utilizo na produção dos meus quadrinhos ali à mão, funcionando, com uma boa internet, né? Então, o primeiro desafio foi esse. E muito importante, uma cadeira que fosse confortável para passar horas a fio ali desenhando, né? Então, uma das coisas que eu sugiro, né, para a galera que ainda está nesse processo de adaptação, é tentar construir um local de trabalho que seja confortável, que, se possível, que seja sossegado e um pouco isolado do resto da casa, que não tenha distrações com outros equipamentos, né, ou o trabalho de outras pessoas ao seu redor, né, que você consiga minimamente ter, né, ali a paz necessária para você dar continuidade ao seu trabalho, né? Então, assim, um espaço adequado é muito importante. Em seguida, em vista que nós não estávamos mais podendo aguardar ou esperar que eventos, feiras voltassem a acontecer, né? Eu e outros quadrinistas tivemos que buscar soluções, outros meios para que pudéssemos tornar viável a produção, né, de novas obras. Então, uma das coisas que eu comecei a ficar mais atento, antes eu não prestava tanta atenção assim, mas eu passei a ficar mais atento em editais de cultura, tá? Antes eu achava que era algo muito fora do meu universo, muito complexo, ou que, sabe, você devia ter alguma experiência na construção de projetos, já ter ganho alguma coisa, já ter um apoio, e na verdade foi bem mais simples do que eu pensava, tá? Você tendo uma boa ideia, você estudando o edital
né, que aparecer, né, couber ali para colocar um projeto de história em quadrinho, né, você estudando bem ele, vendo o que ele pede, né, você consegue montar um projeto que seja bem realista com o que você já faz e que tenha grandes chances para ser contemplado, né? Então foi isso que eu fiz, eu passei a ficar atento em editais e, para minha sorte, durante esse período de pandemia aqui no Rio de Janeiro, ocorreram muitos editais em caráter estadual e municipal, né? Aqui no município de Niterói. Então, a gente, alguns amigos, ou eu e Thaís, né? Porque alguns editais você pode se inscrever sozinho, outros fica visível que se você tiver uma equipe junto com você, a coisa anda melhor, é vista de uma forma melhor, né? Gera mais trabalho, gera mais funções para outros artistas de Niterói ou da cidade que você vive, né? Então isso faz diferença. Estudando o edital você vai perceber isso. Então assim, eu montei alguns projetos, né? E comecei a inscrever naqueles editais que eu achava que cabia, obviamente adaptando uma coisa ou outra para aquilo que o edital pedia. Às vezes era uma questão de prazo, os prazos podem mudar, né? Para fazer uma história em quadrinho, às vezes é complicado você ter um prazo muito curto, então você não pode fazer, por exemplo, uma graphic novel de 400 páginas se o seu prazo para entrega do produto é 3 meses ou 6 meses. É muito complicado fazer uma obra dessa magnitude num espaço de tempo tão curto, né? Então eu pensei em projetos que pudessem ser feitos num tempo hábil dentro do que o edital estipulava, né? E felizmente, né, a gente foi contemplado em alguns deles. Então durante esse ano de 2020 e 2021 até agora, né, eu tive a alegria de produzir, né, alguns sozinho, outros em parceria com outros artistas aqui da cidade. Tive o prazer de participar de 3 ótimos, grandes projetos de história em quadrinho, todos financiados por editais de cultura, tá? Foram eles o Roleplay, né, com roteiros do Marcos Leopoldino. Essa é uma produção do selo Risco, que é um selo de quadrinhos independentes aqui de Niterói, né? Esse foi um dos projetos que foi contemplado num edital aqui da cidade, tá? Outro, Cansei de Ser Monstro, né? Esse projeto eu fiz com a Thaís Leal, né? É uma história na qual eu fiz o roteiro e ela cuidou inteiramente da arte, né? Também foi um projeto contemplado em edital, foi feito um projeto, foi montado um projeto, ele foi contemplado em um edital de cultura, né? Então ele foi impresso, foi construído, foi pago através de dinheiro de edital de cultura, né? E por último, o Você Não Me Conhece, feito através do edital da Lei Aldir Blanc, aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Também um projeto financiado através de edital de cultura, tá? De incentivo à cultura, né? Então, assim, eu pude ver que é extremamente possível, né, realizar esse tipo de projeto, né, com a participação aí da Secretaria de Cultura, do governo, do Estado. Você só precisa ficar atento a esses editais. Para isso, você pode seguir nas redes sociais a Secretaria de Cultura da sua cidade, do seu estado, né, da qual geralmente são anunciados, são ali divulgados quando esses editais vão acontecer, né? É bom você ter projetos já minimamente preparados para que você consiga inscrever algo quando esses editais estiverem disponíveis, né? Eu digo isso porque é muito complicado, logo assim que sai o edital, né, depois que eles lançam o edital, é difícil você só então ir preparar alguma coisa, né? Às vezes o tempo de inscrição que o edital tem é um tempo curto, às vezes pode ser um mês, às vezes 20 dias ou algo assim,
né? E pode ser que seja um tempo que não fique hábil para você construir alguma coisa, porque o projeto, né, por exemplo, a história em quadrinho, para você inscrever no edital, ele vai precisar que você tenha algumas páginas prontas, alguns concepts, talvez, né? Uns podem ou não vir a pedir o roteiro, né? Junto a isso, você vai ter que fazer todo o trabalho de defesa desse projeto, né? Geralmente eles pedem uma justificativa, né, os objetivos daquele projeto, se vai ou não ter algum tipo de contrapartida, às vezes contrapartidas sociais, né? Então tudo isso você precisa estudar, além, é claro, de orçamento, né? Você vai ter que ter uma planilha de orçamento, você vai ter que ter uma planilha com o cronograma de produção daquele projeto, e tudo isso leva um tempo para ser feito, tá? Leva um tempinho para ser produzido. Inicialmente, no primeiro projeto, pode parecer algo de outro mundo, pode parecer algo muito complexo, mas depois que você realiza, que você monta o seu primeiro projeto, você percebe que não é assim tão complexo, tão complicado você construir, montar, defender o seu projeto, tá bom? É só uma questão de dar o primeiro passo, né? Até porque muito desse material vai poder ser utilizado depois em outros editais, né? Você pode reaproveitar algumas partes do seu projeto quando você for se inscrever em diferentes editais ou quando você for montar diferentes projetos que talvez a temática seja parecida, né? Então, esse primeiro você vai ter um pouco mais de dificuldade, mas tenha certeza que construindo o seu primeiro projeto, né, os demais vão ser bem mais tranquilos, tá? Falar um pouquinho da produção do Roleplay, tá? O Roleplay, ele foi um quadrinho que a gente fez durante todo o ano de 2020, praticamente. Eu acho que a produção dele durou algo em torno de uns 7 ou 9 meses, algo assim, né? Foi uma produção muito tranquila, né? Acho que ali na reta final a gente teve que correr um pouquinho para não perder o prazo do edital, mas foi um projeto que eu tive muito prazer em participar. Eu já era muito fã do Marcos Leopoldino e estava aguardando já fazia algum tempo a chance de trabalhar com ele, né? É um roteirista que já fez obras como Andarilho, Dias Estranhos, e eu curto muito ele aqui da cidade de Niterói também, né? A gente está sempre se encontrando por aí, quer dizer, costumava, né, antes dessa questão da pandemia e tudo mais, mas é um grande amigo, né? E eu admiro muito o trabalho dele como autor, né? Então, quando ele trouxe a ideia para mim de um casal que fica preso em um elevador e que, para passar o tempo, para enfrentar a claustrofobia, eles decidem jogar uma partida de RPG. Eu achei incrível, eu achei que sabe, no mínimo seria um projeto muito divertido de fazer, né? E foi exatamente isso, foi um projeto muito bacana de se fazer. Ele é basicamente uma comédia romântica, né? E os personagens são incríveis, são tão próximos da gente, assim, a gente consegue identificar as relações entre amigos e amigas e a galera que se reúne para beber depois do trabalho, o pessoal mais nerd que se junta para jogar partida de RPG, então as festinhas, né? Então essa pegada jovem e das relações entre os personagens foi o que mais me encantou. Obviamente que a parte em que os personagens estão nos jogos, né, que aí tem todo aquela questão da aventura, de monstros, de feitiçaria, e os desafios e batalhas e lutas, tudo isso foi muito bacana também de fazer. Mas o que me prendeu mais foi essa relação dos personagens, principalmente em relação à amizade deles, né? E foi muito bacana ter o apoio de um edital aqui da cidade de Niterói, que resolveu apoiar um projeto que, assim, tem uma cara extremamente nerd,
né? Ele é uma obra que não força uma brasilidade, né? Ele não é um projeto que fala sobre a história da cidade, ele não é um projeto sobre escravidão, ele não é um projeto sobre a história do Brasil ou nada do tipo. Ele é uma história bastante contemporânea, né? Os personagens, dá para perceber que eles são personagens brasileiros, eles são locais, né? Mas eles estão inseridos ali dentro de uma realidade, de um contexto de cultura pop que é muito próximo para as pessoas da nossa cidade, que curtem, que gostam de filmes, que curtem Marvel, que curtem RPG, essas coisas. Então, eu me identifiquei bastante, eu achei bem legal o projeto, né? Então foi uma alegria muito grande fazer. Como foi o primeiro projeto que eu peguei de fato para fazer durante o período de pandemia, inicialmente a dificuldade que eu tive foi exatamente essas que eu citei agora há pouco. Foi me adaptar, foi criar uma nova rotina, foi criar um espaço que eu me sentisse confortável para produzir as primeiras páginas, né? Então, assim, durante a produção do roleplay, pelo menos a primeira metade da história, foi um processo de adaptação para mim, né? De fazer uma história em quadrinho nesse período de pandemia, dentro de casa, trancado, né? Em alguns momentos passando por um lockdown aqui na cidade. Então, esse foi o primeiro desafio que eu tive de fato em produzir quadrinhos durante a pandemia, né? Esse foi o primeiro projeto que eu falei, não, vou utilizar esse tempo em casa, esse tempo de isolamento para construir esse projeto da melhor forma possível, né? Mas depois que as coisas meio que foram se ajustando ali, que eu fui me adaptando, fluiu muito bem, né? A minha relação com o Marcos também ajudou bastante. A gente, mesmo não podendo discutir a obra presencialmente, né? Todos os nossos encontros basicamente aconteceram de forma virtual. Foi tudo muito tranquilo. O Marcos era uma pessoa maravilhosa. Eu fiquei muito temeroso dele não aceitar muito bem alguns pitacos que eu quisesse dar, uma opinião sobre um momento ou outro, mas ele foi super aberto e foi ótimo discutir passagens da história e ser ouvido pelo autor e chegar a alguns consensos, né? Então foi bem legal. O segundo projeto foi o Cansei de Ser Monstro, que nesse caso para mim foi mais simples porque eu cuidei apenas do roteiro, né? Fora o roteiro, eu fiz os thumbnails iniciais bem de forma rascunho, bem simples. Passei para a Thaís e ela cuidou da arte. Inicialmente ela fez os concepts dos personagens, né? Desenvolveu várias versões de cada um dos personagens. Obviamente que ela perguntava o que eu achava, eu dava a minha opinião, mas durante todo o processo de construção da obra em si, eu tentei manter ela assim, o mais livre possível para criar, para escolher a técnica que ela queria usar para pintar, na criação dos personagens, na criação dos layouts, né? E eu acho que foi um resultado muito feliz, né? Eu e a Thaís já queríamos fazer um projeto há muito tempo. Calhou dele acontecer exatamente nesse período de pandemia, que o tempo em casa, o processo de ficar em isolamento, me ajudou na hora de construir a história, a parar e criar o roteiro. Eu acho que de alguma forma me deixou mais à vontade. Não sei o impacto exatamente que isso teve na narrativa, mas com certeza teve, né? Mas eu acho que foi bom, o resultado foi favorável, e mesmo nessa condição desfavorável, né, que a gente ainda está passando, o resultado final da HQ foi muito positivo. É um trabalho que eu curto muito, e quando eu peguei na mão pela primeira vez, eu só consegui imaginar nas sequências que eu gostaria de contar com esses personagens. Então, mais um projeto que aconteceu durante a pandemia, né? Esse aqui sendo os roteiros meus e a arte da Thaís Leal, né? E feito inteiramente também, bancada inteiramente por um edital de cultura aqui da cidade. E por último, o Você Não Me Conhece, né? Esse eu fiz no finalzinho do ano, um projeto que eu preparei, que visava discutir
em especial a condição dos idosos durante esse período de pandemia. Logo no começo da pandemia, a avó da minha esposa veio morar com a gente. E isso, assim, causou, né, uma transformação na nossa rotina familiar, que é normal, né? Vida de um casal sem filhos que, de repente, precisa estar ali ajudando, cooperando com uma pessoa idosa, né? Uma pessoa com uma idade muito avançada que precisa de cuidados para passar esse período da vida dela em meio a esse cenário complicado que a gente vive, né? Então, os desafios, os problemas, as surpresas que eu tive durante esse período com esse novo núcleo aqui em casa me fizeram pensar, né, em como as pessoas idosas estavam enfrentando essa pandemia, né? Logo no início, principalmente, havia muita discussão sobre os idosos serem o principal grupo de risco. Até teve pessoas que só os idosos precisariam se preocupar, né? O que se mostrou uma mentira, né? Mas eu fiquei imaginando como era ser idoso nesse período e ouvir constantemente nas redes sociais, nos noticiários, que as pessoas idosas eram aquelas que mais corriam risco com o vírus, eram aquelas que mais vinham a falecer. Eu achei que era um cenário que, se é assustador para todas as pessoas, de forma geral, era muito mais assustador para quem era idoso, sabe? Então eu fiquei pensando no abalo psicológico que isso tinha, ou vinha tendo, né, nas pessoas de mais idade. E queria fazer um quadrinho sobre isso e queria utilizar a experiência que eu estava tendo aqui em casa, junto com a avó da minha esposa, né, a partir do momento que nós passamos a conviver mais juntos, a conviver diariamente um com o outro, estar presente ali um com o outro, né, eu queria botar isso num quadrinho. Acabou que o projeto tem isso, né, mas ele acabou crescendo e eu estendi isso a outras pessoas e outros desafios que a gente acabou passando em meio a essa pandemia, né? Algumas dessas pessoas foram meus pais, né, que foram atingidos por essa pandemia, por esse vírus, né? E posteriormente eu mesmo, que acabei sendo contaminado, sendo internado e passando por uns perrengues aí relacionados à Covid-19. E isso tudo está aqui, né? A produção desse livro ele começou exatamente um mês após eu ter alta do hospital, né? Eu fiquei internado 10 dias e pouco depois de uma semana que eu estava em casa, eu dei início à produção desse projeto, né? Não vou falar que foi um projeto fácil, mas ao mesmo tempo não foi algo traumatizante realizar ou revisitar, né, traumas ou lembranças difíceis, né? Na verdade, a coisa toda funcionou para mim como se fosse sessões de terapia, né? Inicialmente eu tinha muita dificuldade em, principalmente, verbalizar as coisas que eu e minha família passamos com a Covid-19. E eu acho que ao término do projeto, algo em mim foi resolvido ali, sabe? Eu comecei a lidar melhor com tudo aquilo que tinha acontecido. Eu consegui agora conversar ou discutir de forma mais clara e objetiva tudo aquilo que tinha acontecido. E, sabe, a produção do projeto foi que ajudou nisso. Estou muito feliz com o resultado e as críticas têm sido maravilhosas.
Mesmo esses projetos tendo sido feitos através de editais de cultura, todos eles três tiveram pré-venda no Catarse. Catarse, para quem não sabe, é um site de crowdfunding, né, onde você escreve projetos em que as pessoas podem adquirir através de apoio, né, e mais tarde receber recompensas de acordo com o valor que cada uma deu, né? Então, cada um desses projetos teve o seu período de pré-venda no Catarse, o qual todos eles foram bem-sucedidos, atingiram a meta estabelecida. Isso fez muita diferença no nascimento do projeto, assim, na hora de botar esse projeto para o público, tá? Porque o Catarse, ele não serve só como pré-venda, né? Ou como venda, ou como financiamento do seu projeto. O Catarse, ele é uma ótima ferramenta de divulgação também, sabe? A forma, só dele estar presente no Catarse, né? Ter um vídeo, ter uma apresentação, né? Isso já chama a atenção de pessoas que frequentam o site e apoiam histórias em quadrinhos no Catarse, né? Junto a isso, tem toda a questão de você divulgar os seus projetos nas redes sociais, quando ele está em campanha. Então, se você tem Instagram, se você tem Facebook, se você tem Twitter, né, é natural que você vá divulgar que seu projeto está em campanha no Catarse e pedir o apoio das pessoas, ou que elas compartilhem, que elas deem uma olhada e que adquirem, né, que elas possam adquirir um exemplar, né? Então é muito importante, após a realização do seu projeto, após você ter inscrito ele em algum edital, ter conseguido ou não, mas se seu projeto ficou pronto, é muito importante que você divulgue ele nas redes sociais. Tendo ele uma campanha de financiamento no Catarse, seja de financiamento, seja de pré-venda, expor isso nas suas redes sociais da melhor forma possível, através de e-mails para conhecidos e amigos, né? E pedir que outras pessoas, conhecidos seus, compartilhem isso nas suas redes sociais. Além desse tipo de divulgação, uma coisa que eu fiz em alguns desses projetos foi entrar em contato com críticos, youtubers, imprensa, páginas no Instagram que fazem review de histórias em quadrinhos, né? Tendo entrado em contato com essas pessoas, eu enviei exemplares para eles, né? E posteriormente diversos sites, diversas páginas de Instagram fizeram reviews, fizeram críticas do trabalho. Isso serviu de divulgação de uma forma massiva praticamente, né? Fazendo com que o trabalho chegasse a leitores que antes não conheceriam, né? Então, se você tiver a oportunidade de pegar alguns desses projetos, pegar alguns exemplares das suas histórias, enviar para críticos, para sites, né? É bem bacana, pode ter um resultado bastante positivo. Obviamente, né, que o seu trabalho ele precisa repercutir de forma positiva, né? A gente sabe que o trabalho de um crítico é ser sincero acima de tudo, né, com aquela obra que está sendo analisada. Então, se você fizer um julgamento sincero da sua obra, né, verificar que ela tem condição de receber boas críticas por parte da imprensa, de canais no YouTube, faça isso, entre em contato com eles através das redes sociais, através de e-mail, explique um pouco do seu projeto e peça um endereço do qual você possa enviar de forma gratuita um exemplar para aquela pessoa, tá? Por último, eu queria falar de algo que vem acontecendo com cada vez com mais frequência, né, que são os eventos online. Já participei de alguns, alguns têm uma iniciativas muito boas, assim, são muito bem organizados, outros nem tanto, mas no geral é uma forma de você se mostrar presente para algum público, né? Não supre de forma alguma a falta dos eventos presenciais, tá? Não vá participar de um evento online achando que suas vendas ou a participação do público
vai ser semelhante ao que você via em eventos pelo Brasil de forma presencial. Não é, é outra coisa. Vale a pena participar de todos eles? Vale. Primeiro porque a maior parte deles são gratuitos, né? É feita uma seleção, os artistas selecionados vão receber ou vão receber um link, ou vão receber um espaço, um site para que eles possam disponibilizar a obra deles, né? Mas geralmente tais eventos são gratuitos para o artista, né? Diferente dos eventos presenciais, no qual você precisa pagar pelo espaço, precisa pagar pela mesa, os eventos online eles são gratuitos. Então, por pior que possam ser suas vendas, né, você não vai ter nenhum gasto, né, extra, né? Você não vai precisar pagar uma passagem, você não vai precisar pagar uma hospedagem, você não vai precisar pagar o espaço do evento, no qual obriga você a vender uma certa quantidade mínima para que você pague esse seu investimento. Aqui não, né? É uma experiência nova, né? Você não tem gastos. O gasto que você tem, obviamente, é o tempo que você vai exercer ali naquele site ou naquela plataforma, ou para montar uma página dentro do site, do local ali que o evento vai acontecer de forma online, né? Mas geralmente a experiência é boa, a experiência é bacana, e nesse cenário de pandemia que ainda vai se arrastar durante algum período aí pela frente, né? Eles são uma ação que vem para ajudar, né? Como eu falei, não supre totalmente a falta dos eventos presenciais, mas eles ajudam o artista a se mostrar presente para o público de alguma forma, mesmo que seja uma parcela de público menor, mesmo que as vendas não sejam tão significativas, estar presente é proveitoso, tá? Vai fazer bem para o seu projeto, para a sua imagem como artista e para os projetos que você futuramente pode vir também a divulgar, bom? Então é isso, né? Aqui eu acho que foi um papo para não necessariamente para ensinar um caminho a seguir durante esse período, né? Mas foi mais para compartilhar com vocês a minha experiência de como estar produzindo e editando histórias em quadrinhos durante esse período de pandemia, tá bom? Obviamente que várias coisas que eu disse aqui podem não se aplicar, ou ser diferente, né? Dependendo do artista, dependendo até da cidade, do estado que você mora, né? Mas eu acho que uma ou outra coisa pode ser proveitoso para alguém que ainda está tateando aí nessa questão de produzir seus próprios trabalhos e principalmente ter que fazer isso durante esse período que a gente está passando, tá bom? Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Me sigam nas redes sociais, estou no Instagram, guilherme.desouza, né? E quem quiser adquirir alguma das minhas obras é só procurar pelo site da Corja dos Quadrinhos, Corja com K. Tudo bem? Então, um forte abraço e até lá!